Hoje daremos início a uma série de vídeos falando sobre um dos maiores vilões da humanidade, Adolf Hitler. Adolf Hitler foi um austríaco que liderou o partido nazista durante as décadas de 1920, 1930 e 1940, ele que era adepto de ideais conservadores, nacionalistas, eugenistas e antissemitas, conquistou multidões com a sua capacidade retórica. Ao subir ao poder da Alemanha em 1933, perseguiu opositores, preparou o país para a guerra e foi responsável pela morte de milhões de judeus. Então, quem foi Adolf Hitler? Vamos começar falando do nascimento e juventude dele. Adolf Hitler nasceu na cidade de Braunau na Áustria, no dia 20 de abril de 1889. Hitler foi o quarto filho de Alois Hitler e Clara Pouzou e o primeiro a sobreviver à infância, os outros três haviam falecido crianças. Seu pai era um respeitado funcionário público que trabalhava em um posto alfandegário. Por conta disso, Hitler pertencia a uma família de classe média, a qual possuía uma condição financeira bastante saudável. Os historiadores sempre relatam a dificuldade de se obter informações precisas relacionadas à infância de Hitler justamente pela dificuldade de confirmação da veracidade das informações. Além disso, os historiadores encaram os relatos de Hitler sobre sua própria infância com bastante desconfiança. De toda forma, os pais de Hitler morreram enquanto ele estava na adolescência. O pai de Hitler, Alois, faleceu em 3 de janeiro de 1903, após um mal súbito, e sua mãe faleceu de câncer em 21 de dezembro de 1907. Os biógrafos de Hitler falam que ele demonstrou carinho em vida apenas em relação à sua mãe. A morte do pai colocou fim a uma parte conturbada da infância e adolescência de Hitler, pois o pai queria que o filho seguisse o seu exemplo, tornando-se funcionário público, um ofício respeitado e com bom salário na época. Hitler, por sua vez, desejava ser artista. As diferenças entre pai e filho transformaram-se em brigas constantes. Com a morte do pai, Hitler abandonou os estudos e mudou-se para Viena, capital da Áustria. Lá em Viena, Hitler tentou ingressar na Academia de Belas Artes da cidade, mas teve suas aplicações rejeitadas por 2 vezes. Essa rejeição foi um duro golpe na autoestima do jovem Hitler, que esperava ser aprovado facilmente. Com isso, ele seguiu com sua vida de ociosidade, gastando os recursos que lhe haviam sido deixados como herança de sua mãe. Ele ainda tentou a carreira de arquiteto, mas fracassou nela também. Os sucessivos fracassos de Hitler para iniciar sua carreira artística e o cenário político de Viena tiveram influência fundamental na formação dos seus preconceitos. Em Viena, ele encontrou um forte antissemitismo do qual provavelmente sofreu grande influência. Da juventude de Hitler destacam-se também relatos sobre a sua misoginia e de possuir uma sexualidade reprimida e perturbada. Agora precisamos de uma pausa para falar o que seria antissemitismo e misoginia. Antissemitismo é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra judeus, apesar de não serem o único povo semita, já que os árabes também têm origem semita. Misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. Como já esclarecemos isso, podemos continuar falando sobre a vida de Adolf Hitler. Vamos falar do segundo capítulo do vídeo, Hitler na Primeira Guerra Mundial. Em 1913, Hitler mudou-se de Viena para Munique e, no ano seguinte, com o início da Primeira Guerra Mundial, voluntariou-se para o exército alemão. A partida de Hitler para a Alemanha aconteceu após receber a sua herança por parte de pai, uma quantia total de 819 coroas, uma soma considerável na época, e também porque ele estava fugindo do alistamento militar austríaco. No final de julho de 1914, a Primeira Guerra Mundial se iniciou como consequência do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo. O início da guerra tirou Hitler da vida de ociosidade e fez com que ele se alistasse no exército alemão, em 16 de agosto de 1914, o que aconteceu no posto de recrutamento 6º, em Munique. Depois de se alistar, Hitler foi vinculado ao 16º Regimento de Reserva de Infantaria da Baviera e, em outubro, foi enviado para a frente de batalha em Flandres. Na guerra Hitler não lutou nas trincheiras, mas trabalhava como mensageiro, levando as ordens dos postos de comando aos líderes de regimentos. Nessa função, ele ganhou uma promoção e se tornou cabo. Durante a guerra, Hitler ficou marcado como um soldado dedicado às suas funções e chegou a receber a Cruz de Ferro, a mais alta condecoração do exército alemão. Em 13 de outubro de 1918, foi enviado para o hospital após inalar gás mostarda. Enquanto se recuperava, recebeu a notícia de que a Alemanha havia se rendido e a guerra tinha acabado. Uma das teorias da conspiração que Hitler aderiu e que foi muito forte na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial foi a teoria da punhalada nas costas. Uma suposta conspiração de socialistas e judeus para prejudicar a Alemanha na guerra. O historiador Ian Keschel, por sua vez,
demonstra que o exército alemão estava em uma situação muito delicada e a sociedade alemã estava cada vez mais impaciente com a guerra. O caos social e econômico teria levado o país à rendição. Capítulo 3. A trajetória política de Hitler. A derrota na guerra foi um baque duro para a população alemã, fortemente influenciada pela narrativa triunfalista do governo. A situação do país tornou-se delicada, pois a economia estava em ruínas, a agitação popular era intensa e a humilhação imposta pelos vencedores por meio do Tratado de Versalhes era enorme. O crescimento da carreira política de Hitler relacionou-se diretamente com os acontecimentos da Alemanha no pós-Primeira Guerra. O país saiu da Primeira Guerra derrotado e humilhado pelos seus adversários. A saída da Alemanha do conflito resultou de uma revolução interna que derrubou a monarquia germânica e instaurou uma república liberal. Essa república alemã ficou conhecida como República de Weimar e foi governada pelos social-democratas, um partido de centro-esquerda da Alemanha. Essa primeira experiência democrática da Alemanha foi extremamente conturbada por causa dos efeitos da guerra. Para começar, havia o citado sentimento de traição, referente à rendição do país conduzida pelos social-democratas. Após a guerra, a humilhação que o país sofreu com o Tratado de Versalhes gerou um forte ressentimento na sociedade alemã. Além disso, o efeito da guerra na economia da Alemanha foi devastador e arrastou o país para a maior crise econômica de sua história. Nesse cenário de ressentimento com os social-democratas e com os vencedores da guerra, e de desespero por causa da crise econômica. Nesse momento, a influência de Hitler ainda era limitada, tanto que só em 1921 Hitler tornou-se líder do partido. De toda forma, o programa inicial do partido nazista foi escrito por Anton Drexler, o primeiro líder do partido, e por Hitler. Foi nessa época que Hitler descobriu o seu grande talento, a oratória. A capacidade de discursar em frente às multidões foi o que garantiu o seu sucesso, além do sucesso do partido. A capacidade de convencimento do discurso de Hitler era tão grande que em cerca de 1 ano e meio o partido aumentou seu número de membros de 190 para 3.300. Foi o seu papel no crescimento do partido que o fez alcançar a liderança em 1921. Em 1923, Hitler coordenou uma tentativa de golpe na Baviera, estado no sul da Alemanha que foi o berço dos movimentos conservadores de extrema-direita no país. Essa tentativa de golpe é conhecida como o Putsch da Cervejaria, e fracassou quando as forças do partido de Hitler foram dispersadas pelas forças do governo da Baviera. Hitler foi preso e acabou ficando 1 ano na prisão. Foi na cadeia que Hitler escreveu o livro que se tornou o guia ideológico do nazismo, Mein Kampf, Minha Luta. Apesar disso, declarações contra judeus e contra o marxismo já haviam sido registradas em outro momento. A primeira declaração antissemita de Hitler de que os historiadores têm registro é de 1919 e a primeira declaração antimarxista é de 1920. Esse foi o primeiro vídeo sobre a história do tirano que liderou o Exército Vermelho, Adolf Hitler. Se gostou do vídeo, curte e comenta. Inscreva-se se não for inscrito.